No recente dia 13 de novembro, um erro devastador aconteceu. A Rússia, diante de perdas crescentes em batalha, decidiu intensificar sua estratégia de ataques, atingindo 27 locais de armazenamento e 2 hospitais. O objetivo? Sem dúvida, causar terror e sofrimento entre os civis. Contudo, a Ucrânia não estava mais despreparada. A resposta da Ucrânia foi impactante, ao contrário do que a Rússia imaginava, não se tratou de um ataque imediato, mas de um golpe estratégico e economicamente devastador. Com mísseis de longo alcance e drones, a Ucrânia destruiu um porto crítico, um terminal de ouro, em um total que não ultrapassou 100 milhões de dólares. Este porto representava cerca de 35% das exportações russas. Esse ataque foi um duro golpe para a economia da Rússia, levando uma queda significativa nos preços globais de petróleo. Era claro que o porto não era apenas um ponto logístico, mas uma artéria vital da máquina de guerra de Putin. As ações da Rússia, atacando hospitais e armazéns, contrabalançaram-se com a resistência ucraína, que visava comprometer os recursos financeiros do Kremlin. A cada dia, os mísseis ucranianos tornavam-se mais potentes, e a mensagem de Kiev era inequívoca: a crise estava apenas começando. No dia 13 de dezembro, uma das noites mais sombrias para os civis ucranianos ocorreu. Enquanto muitos estavam dormindo, a Rússia lançou um ataque brutal com 430 drones e 18 mísseis, visando apartamentos e hospitais na capital ucraniana. O resultado trágico foram 6 mortos e 29 feridos, incluindo um menino e 2 crianças de apenas 7 e 10 anos. As palavras não conseguem descrever a noite aterradora que os moradores experimentaram. Era o verdadeiro terror. 2 hospitais ucranianos foram devastados, portas e janelas destruídas, enquanto 90 pacientes foram deslocados para outras cidades devido à gravidade da situação. As imagens e vídeos que surgiram daquela noite expuseram uma nova estrategista russa, uma abordagem que o Kremlin não hesita em reconhecer. Por intermédio de sua televisão estatal, a Rússia anunciou sua intenção de infligir dor ao povo ucraniano, indicando uma escalada nos ataques contra alvos civis. E agora, a Ucrânia tem um novo foco: atingir os centros de apoio econômico da Rússia. A guerra, que antes parecia beneficiar a Rússia, agora encontra um adversário determinado a lutá-la de volta em seu próprio campo. A situação se intensificava, revelando que a Ucrânia possuía as ferramentas e a vontade de contrabalançar a agressão russa, transformando o cenário da guerra. O que será que essa nova abordagem representa para o futuro? Qual será o impacto na já debilitada economia russa? Com os mísseis ucranianos se tornando cada vez mais ameaçadores, um novo capítulo dessa luta está prestes a ser escrito. Em uma noite fatídica, enquanto muitos dormiam, um ataque brutal emergiu. Edifícios hospitalares na Ucrânia foram violentamente atingidos, portas e janelas foram estouradas, deixando feridos e forçando a transferência de pacientes. As imagens desse ataque revelaram uma nova estratégia da Rússia, que, sem vergonha, admite perseguir a dor da população civil ucraniana. Apenas dias antes, nas telinhas da televisão russa, a retórica bélica ressoava: a necessidade de devastar a cidade de Dnipro e outros centros urbanos. O que será que está por trás desse discurso agressivo? A ordem é clara: destruir, aniquilar, transformar em ruínas. Eles alertaram, mas as mensagens pareciam não ser compreendidas. Agora, a Ucrânia não se comporta como antes, a dinâmica da guerra mudou. As forças ucranianas, com sua habilidade aprimorada, agora atacam alvos estratégicos russos, com um foco devastador. Esta nova fase do conflito destaca que a Ucrânia não priorizava os civis russos, mas agora a situação é diferente. O alvo? Os portos russos vitais, responsáveis por 30 a 35% de suas exportações, incluindo petróleo e produtos essenciais. O primeiro passo foi neutralizar as defesas que protegiam esses locais. Sistemas sofisticados como os S-300 e S-400 foram atingidos, garantindo um avanço tático inesperado. E o que isso significa? Uma mudança no equilíbrio de poder. Quando a Ucrânia desferiu seus ataques, o caos se instalou nas instalações de defesa russa, criando uma explosão que iluminou o céu noturno. Os danos foram tão significativos que uma nuvem em forma de cogumelo emergiu, visível de várias partes da cidade.
Essa não era uma simples batalha, era um golpe devastador contra a infraestrutura que sustenta a máquina de guerra de Putin. Presidente Zelensky, em resposta à escalada dos ataques, reafirmou a importância dos mísseis de fabricação interna. Uma mensagem direta ao Kremlin: mais munição virá, e a Ucrânia está preparada para a próxima rodada. A notícia se espalha. A Rússia, assustada com a intensidade dos ataques ucranianos, reconhece que sua estratégia pode ser sequestrada por aqueles que buscam resistir e defender sua liberdade. Este é o novo panorama da guerra, uma luta de resistência e determinação, onde cada ataque russo gera uma resposta mais ousada da Ucrânia. Enquanto o esboço do conflito evolui, as consequências tornam-se cada vez mais evidentes, as estruturas econômicas e sociais da Rússia estão em risco, e a dor dos civis ucranianos se torna um símbolo dessa resistência. A batalha não é apenas por território, mas por um futuro livre de opressão. No contexto da intensa guerra que assola a Ucrânia, as últimas ações militares têm gerado um impacto devastador tanto nos civis quanto na economia russa. Um dos principais alvos é um porto estratégico, localizado na costa nordeste do Mar Negro, essencial para a exportação de recursos energéticos, que representa entre 30% e 35% de toda a produção russa destinada ao mercado global. Este porto não é apenas um ponto de exportação, ele é vital para a manutenção da máquina de guerra de Putin e serve como um canal principal para o tráfego de produtos como petróleo bruto e outras commodities. Recentemente, as explosões provocadas por um ataque ucraniano nesse porto foram de uma magnitude impressionante. O impacto foi tão forte que uma nuvem em forma de cogumelo iluminou os céus, visível de vários pontos da cidade, revelando a seriedade do ataque. Entre as defesas aéreas russas, armazenadas perigosamente próximas a um depósito de munições, a explosão não só destruiu estruturas estratégicas, mas também causou perdas consideráveis para as forças armadas da Rússia. O ataque foi uma clara mensagem de que a Ucrânia está cada vez mais disposta a responder aos ataques com uma estratégia letal e bem planejada. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou que mísseis de longo alcance, produzidos internamente, foram utilizados e anunciou que a Ucrânia está aumentando sua capacidade de produção armamentista. A expectativa é de que novos ataques do tipo sejam frequentes, deixando claro que a Ucrânia não está apenas se defendendo, mas atacando de volta com força renovada. As imagens do ataque circulam como um lembrete do que está em jogo. Quando vemos os céus se iluminando à noite, é apenas uma fração do que a realidade presenciou. A Rússia, em sua tentativa de controlar o fluxo de informações, enfrenta agora um dilema, inegável diante do mundo. Cada ataque gera mais resistência. Esse cenário traz à tona um dilema profundo. Até onde irá essa guerra? Quais serão as consequências para a população civil? Enquanto isso, os cidadãos ucranianos permanecem resilientes, enfrentando desafios inimagináveis, enquanto os conflitos continuam a moldar não só suas vidas, mas também o futuro da região. O que mais a comunidade internacional pode fazer para amenizar essa crise crescente? Qual será o próximo passo de Putin agora que suas ações estão gerando tão severas repercussões? Prepare-se para o desenrolar dessa história tumultuada que envolve o destino de milhões. Em 13 de novembro, ocorreu um erro catastrófico no campo de batalha que abalou ainda mais a Rússia. As perdas em combate se acumulam, mas as ações do presidente Putin seguem sem pausa. O ataque a um porto importante e a 2 hospitais teve como objetivo não apenas causar estragos físicos, mas também semear o terror entre a população civil. No entanto, a Ucrânia estava preparada e decidiu dar uma resposta. A Ucrânia lançou mísseis de longo alcance e drones, devastando um terminal portuário estratégico, um golpe que valeu menos de $100 milhões, mas teve consequências que ecoaram muito mais longe. Esse porto representa cerca de 35% das exportações da Rússia, e agora enfrentará sua maior crise econômica. A ação ucraniana causou um impacto monumental, afetando a economia russa de maneira significativa, dando início a uma nova fase na guerra. Os ataques aéreos de 13 de dezembro foram particularmente brutais. Enquanto os cidadãos ucranianos dormiam, a Rússia disparou drones e mísseis, prejudicando prédios residenciais e hospitais na capital. A noite trouxe desespero, com vidas perdidas e feridos. As consequências foram devastadoras, com imagens que mostram a nova estratégia russa,
a intenção de infligir dor à população civil ucraniana para atingir os objetivos bélicos. Comentários na mídia russa revelam um plano calculado para atacar cidades e instalações civis, enfatizando que qualquer resistência deve ser eliminada. O que estava em jogo? A destruição de locais essenciais como Dnipro e outras cidades ucranianas. E para a Rússia, essa estratégia parece ser uma questão de sobrevivência. Por outro lado, a capacidade de resistência da Ucrânia só aumentou. As forças armadas ucranianas estão mais inclinadas a atingir alvos estratégicos da economia russa. A ofensiva incluiu a destruição de sistemas de defesa aérea, que eram fundamentais para proteger os portos russos. Essa ação sinceramente apontou para um entendimento mais profundo da guerra que a Ucrânia está travando. Um porto específico, na costa nordeste do Mar Negro, é o responsável por uma parte significativa do comércio russo de energia e alimentos. Esse terminal não é apenas um canal de exportação, mas um pilar da economia russa, e sua destruição altera completamente o equilíbrio de poder na região. Com cada ataque ucraniano, uma nova mensagem é enviada, ecoando através das linhas de frente. A luta não é apenas por sobrevivência, mas por um futuro que pode ser moldado em liberdade, longe da opressão. A Ucrânia não está apenas respondendo, mas se afirma como um verdadeiro jogador no tabuleiro global. Essas estratégias não são apenas números em gráficos, mas vidas em jogo. O que frequentemente passa despercebido na cobertura da mídia são os impactos diretos sobre a vida dos civis que são afetados nas linhas de batalha. A batalha para defender a liberdade é também uma luta para garantir que suas vozes sejam ouvidas e que a narrativa seja contada. À medida que os eventos se desenrolam, a questão crucial que permanece é: até onde a Ucrânia irá para proteger seu povo? O futuro se desenha incerto, mas a determinação do povo ucraniano talvez seja o fator mais poderoso neste conflito. No outro dia, em 13 de novembro, Putin cometeu um erro catastrófico. As perdas no campo de batalha russo se acumulavam. Ele lançou um mestre brutal contra 27 prédios residenciais e 2 hospitais em Kiev. Esse golpe foi simples para aterrorizar os civis e fazê-los sofrer pelo vento gelado da noite. Mas desta vez, a Ucrânia já estava pronta. A resposta não foi imediata, foi estrategicamente devastadora para a economia russa. A Ucrânia lançou mísseis de longo alcance e drones para destruir um porto crítico, um terminal maior de petróleo e mais de defesas aéreas russas custando menos de 100 milhões de dólares. A Rússia usa esse porto para 35% de suas exportações. E agora esses exportes estão sofrendo. Essa foi uma derrota monumental para a economia russa, que elevou os preços globais do petróleo em 3%. O mundo percebe como vital esse único porto era para financiar a máquina de guerra de Putin. Isso é o começo. A Rússia ataca hospitais e prédios residenciais, a Ucrânia fere os cordões econômicos do financiamento militar do Kremlin. Os mísseis ucranianos estão ficando mais potentes a cada passada. E a mensagem de Kiev é simples: essa guerra acarreta crise. Então, vamos começar. Pergunta chocante: como Putin transformou seus sonhos de império em pesadelo econômico, humilhando a Rússia diante do mundo? Imagine o céu noturno iluminado por explosões, o baque surdo ecoando na costa do Mar Negro, o cheiro de fumaça e metal queimado impregnando o ar. Em 13 de dezembro, foi uma das noites mais caras para os civis ucranianos. Enquanto as pessoas dormiam na Ucrânia, a Rússia lançou 430 drones e 18 mísseis visando prédios residenciais e hospitais na capital ucraniana. Por causa desse ataque, 6 pessoas morreram e 29 outras foram feridas, incluindo um menino e 2 crianças de 7 e 10 anos. Palavras não descrevem a noite que os moradores ucranianos tiveram. Foi puro horror. Blia, blat, blat, o estrondo incessante dos impactos. A Rússia também danificou 2 prédios de hospitais ucranianos. As portas e janelas foram arrancadas, 2 pessoas sofreram ferimentos leves e quase 90 pacientes foram transferidos para outra cidade. As imagens e vídeos da última noite nos mostram uma nova estratégia russa. E isso é algo que a Rússia não tem medo de admitir. Eles estão falando publicamente sobre infligir dor aos civis ucranianos para encerrar a guerra. Justamente como na TV russa 2 dias antes, em Ucrânia,
o demônio do Dnipro deve ser destruído. O que deve ser destruído? O exército deve ser flutuado. O coração deve ser aniquilado. Sume, após a interface do mundo, como o Dnipro e outras cidades. No começo, avisamos. Eles não entendem. Nós nos apoiamos. Bem, não é o suficiente. Contudo, graças a Putin, isso não é 2022. Ele não pode mais jogar com o seu corpo sem alguma punição. A Ucrânia agora tem a habilidade de revidar e revidar com mais força. Isso é exatamente o que a Ucrânia fez depois do ataque. Mas antes, a Ucrânia não mirava civis russos. Em vez disso, ela foi atrás de algo que Putin usa para financiar sua invasão, a economia russa. A Ucrânia visou o porto mais crítico de toda a Rússia. Primeiro, os ucranianos destruíram 3 baterias de defesa aérea que protegiam esse porto. Isso incluiu 2 sistemas S-300 e S-400, e um sistema S-Pancration de defesa aérea. Uau, que golpe inesperado virou o jogo contra o Kremlin. Na parte anterior, vimos como a Ucrânia reviveu o cenário, usando mísseis domésticos para contra-atacar, humilhando a defesa russa e sinalizando mais ataques por vir. Mas o que veio em seguida foi chocante. O Bilik Pyrotechnik e a explosão secundária que fez todo o céu noturno brilhar como um espetáculo de fogos de artifício macabros, o chão tremendo sob os pés com a força das detonações. Agora, vamos aos comentários verdadeiros sobre aquilo, porque o céu do dia para a noite se iluminou devido aos danos que seus gruas causaram. Olhe! No começo desse ataque, quando os mísseis atingiram as defesas aéreas russas, elas estavam armazenadas ao lado de depósitos de munições. Não sabemos exatamente quão próximos, mas julgando pelo estouro, estou apostando que eram bem próximos, porque a explosão subsequente formou uma nuvem de cogumelo que você pode ver de qualquer lugar na cidade. Aqui está essa nuvem. Cedo esta manhã, o presidente Zelensky confirmou que os ucranianos usaram os mísseis de longo alcance Neptuno produzidos domesticamente durante esse ataque, e ele tinha uma mensagem para o Kremlin. A mensagem era que os ucranianos estão produzindo mais desses mísseis, então vocês podem esperar mais visitas. Você já viu os clipes, né? É massivo. Mano, a Rússia teve que declarar estado de emergência. E hoje, o governo russo confirmou que as exportações globais de petróleo suspenderam operações. Eles também admitiram que os drones ucranianos danificaram alguns depósitos e civis. E o verdadeiro foi que esse porto era uma ferramenta crucial que Putin usava para burlar sanções. Mas mais importante, esse porto danificado é um pilar-chave. Já digo que representa cerca de 30 a 35% de todas as exportações que a Rússia envia ao mundo. Isso inclui petróleo bruto e todos os produtos refinados. É isso. Em termos de volume total de exportações, esse porto é o segundo maior da Rússia. Mas além disso, nesse sentido de excessos, esse porto é realmente o maior porto do Mar Negro da Rússia, quando consideramos o volume de carga para coisas como grãos, fertilizantes, metais e outras commodities. E ainda por cima, é um porto profundo, significando que navios cargueiros russos de petróleo podem ir lá, encherem de gás e ir para países que financiam a invasão da Rússia. Isso é exatamente porque o ataque foi massivo, e ele impactou a população e a economia russas como um todo. Vamos ver os clipes da última vez, porque os clipes da última vez são simplesmente insanos. E no próximo clipe, você pode ver como isso afeta o equilíbrio de poder para a população russa. A mensagem é clara, a Rússia vem pelo Putin. Vamos ver. Agora, no próximo clipe, você pode ver uma câmera que não consegue ver a explosão inicial, mas realmente os comentários sobre isso, porque o céu do dia para a noite apenas se ilumina devido aos danos que a grua está fazendo. Olhe!